Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman, capítulo 12. O ídolo de um lar perfeito. Há alguns anos, minha amiga Samantha lavou as roupas de nossa família por mais de 6 semanas. Não, ela não perdeu uma aposta e sim, eu tinha uma máquina de lavar. Sim, sou um pouco preguiçosa com a roupa suja de vez em quando, e Samantha é uma pessoa dotada de um coração servil. Além do que, ela dobra camisetas muito melhor do que eu. Ah, e o sabão que ela usava na época cheirava muitíssimo bem. Mas esse não é o motivo pelo qual ela, por 6 semanas, de seu apartamento na vizinhança, ia e voltava de nosso apartamento carregando nossas roupas. Tudo isso remonta à maneira como o nosso edifício foi projetado. Ele foi construído rapidamente e foi feito por completo de cimento. Entre outros problemas, ele se contraiu enquanto estava sendo construído rapidamente, então os canos não foram liberados do pó do cimento que se instalou em seus interiores. Imagem é tudo. Quando nos mudamos para o apartamento novo, os auxiliares da mudança fizeram a conexão entre a máquina de lavar e os canos apropriados. Na primeira vez que utilizamos a máquina, sabíamos que havia um problema. O que você obtém quando mistura pó de cimento com água? Isso mesmo, um cano cheio de cimento. Creio que deveria estar agradecida pelo fato de que o encanamento do banheiro não estava cheio de cimento também. Se esse tivesse sido o caso, teríamos desistido dos reparos que estavam por vir e mudado para a casa da Samantha e seu marido. Comecei a telefonar para a equipe de manutenção com frequência, implorando para virem e substituírem o cano. Aparentemente, foi o que muitos dos meus vizinhos fizeram assim que cada um descobriu que seu apartamento novinho, afinal de contas, não era tão perfeito. No entanto, a equipe de manutenção tinha outras preocupações além dos canos do nosso edifício. Como resultado dos muitos danos no encanamento, do lado externo do prédio apareceram indícios dos problemas internos, como rachaduras e manchas de umidade. Por 6 semanas, telefonei para a seção de ajuda da manutenção e solicitei sem sucesso que mandassem alguém para remover o cano antigo e o substituir por um sem cimento. Meus vizinhos fizeram o mesmo. As manchas de umidade na pintura externa, entretanto, receberam muitos cuidados e atenções especiais. Devido ao vazamento de água dos canos entupidos com cimento, novas manchas apareciam toda semana. E toda semana, a equipe de manutenção aparecia para pintar sobre as novas manchas e preencher as rachaduras. O lado do prédio que dava para a rua estava sempre recém-pintado. Estava levemente irritada a primeira vez que os vi pintando as manchas. Na quarta vez que os pintores estavam reparando as paredes externas, estava furiosa. Fiquei do lado de fora do prédio, olhando para eles em cima dos andaimes, enquanto ligava para o suporte e fiz o meu melhor para manter a calma. Os canos de dentro ainda estão danificados. Eles continuarão vazando, a não ser que vocês os consertem. Por favor, não ligamos para a pintura. Por favor, mande-os para dentro para consertarem os canos. Este cenário me lembrou do que um dos meus amigos locais dizia. Sua cultura diz: não julgue um livro pela capa. Nós achamos isso uma bobagem. Claro que você deve julgar um livro pela capa. De que outro modo você saberá o que é um bom livro? Neste caso, a aparência exterior do edifício era mais importante do que o funcionamento de suas partes internas e o contentamento dos seus inquilinos.
Os pintores continuaram a embelezar cuidadosamente as paredes exteriores, enquanto o encanamento era postergado. Uma equipe de paisagismo veio na mesma época para retirar as flores murchas e substituí-las por novas mais vibrantes. Imagem é tudo. Nós não somos tão diferentes desses pintores cuidadosos. Trabalhamos tanto para construir uma imagem em nossa casa que muitas vezes negligenciamos os cuidados que definem e modelam um lar. E quando as coisas não estão funcionando bem dentro de nossos lares, os problemas se infiltram para o lado de fora, onde todos podem ver. Quando isso acontece, nosso instinto é consertar as rachaduras e pintar sobre as manchas em detrimento do conserto do interior. Contudo, o Evangelho nos leva para a verdade e permite-nos atrevermos a descobrir o que se encontra abaixo da superfície bem cuidada das nossas vidas. A graça corajosa do Evangelho. Quando eu era criança, assisti ao filme A História Sem Fim muitas vezes. Há uma cena em que um sábio fala com o dragão da sorte chamado Falcor, companheiro do guerreiro Atreio. Ele diz que o próximo teste pelo qual Atreio deveria passar era o portão do espelho mágico. Ele teria que se olhar em um espelho e ver seu eu verdadeiro. Falcor diz: "E daí? Isso não será muito difícil para ele." O sábio responde: "Ah, isso é o que todos acham, mas pessoas gentis descobrem que são cruéis. Homens corajosos descobrem que na realidade são covardes." Confrontados pelo seu verdadeiro eu, a maioria dos homens fogem gritando. À luz do Evangelho, podemos ter a determinação para enfrentar o que realmente somos e não fugir gritando. Jesus enfrentou nosso pecado e nosso inimigo, determinado a permanecer na cruz até nossa dívida para cada pecado ser paga na íntegra. Em triunfo, ele pregou o registro de condenação contra nós na cruz. Por meio de Jesus, podemos encarar quem somos de verdade, em contraste com a imagem que preferimos mostrar aos outros. O Evangelho inspira em nós a disposição de ceder a Deus o controle sobre a imagem que estamos tentando retratar através de nossas vidas no lar. Por meio de Jesus, estaremos mais preocupadas em sermos semelhantes a Deus e guiadas pela imagem dele. Por causa do Evangelho, podemos nos afastar de qualquer portão de espelho mágico, regozijando-nos em quem Deus é, ao invés de ficarmos devastadas por quem nós realmente somos. Estilo e preferência. Cada dona de casa possui sua própria maneira de fazer as coisas. Isso fica muito óbvio quando você entra na casa de alguém e percebe as diferenças e as semelhanças com a sua. Às vezes, essas preferências podem fazer parte de um modelo ou estereótipo específico e, para o resto de nós, eclético é o rótulo que usamos com orgulho. Vários rótulos diferentes podem descrever as donas de casa nos dias de hoje: vintage, ecológica, simples, chique, moderna, caseira, e a lista continua. Deus projetou cada uma de nós para termos diferentes preferências na nossa forma de gerenciar e decorar nossas casas. Conheço uma mãe de 3 filhos que possui na entrada de sua casa uma sapateira com cartões plastificados com os nomes dos integrantes da família em cada divisória, onde cada um coloca seus sapatos. Outra amiga, também com 3 filhos, se sente sufocada por sistemas de organização como esse e descreve a pilha de calçados no armário de seus filhos como sapatos gratuitos para todos. Ambas as mulheres estão satisfeitas com a maneira que isso funciona para suas famílias. Vivendo fora do meu país,
tenho a oportunidade de me entreter em casas de pessoas cujas culturas diferem muito da minha. Notar diferentes estilos de sala de estar é como um passatempo para mim. Na casa de uma amiga, sua sala de estar dá a impressão de que ela pegou um catálogo e disse: Esta aqui. Esta é a sala que quero. Vou levar tudo o que está nessa página e colocar do mesmo modo que vejo nessa fotografia. A casa de outra amiga tem uma sala de estar relativamente vazia, com sofás e um tapete entre eles. A sala de outra amiga aparenta como se cada membro da família vivesse nela, com sinais reveladores de uma vida familiar ativa espalhadas pelo cômodo. Cada uma dessas donas de casa diria que a prioridade de servir as pessoas é a razão pela sua sala de estar ser organizada e gerida dessa maneira que é. Suas preferências pessoais também são parte dela, assim como seus estilos são uma bela e criativa forma de expressão pessoal. A prioridade de servir certamente é verdadeira para os cristãos. O propósito de uma casa é servir as pessoas que lá vivem e as pessoas de fora que são convidadas. Cuidar da casa como para o Senhor é um adorno do glorioso Evangelho. Ídolos do lar. Contudo, como notadamente disse João Calvino, pelo fato de nossos corações serem fábricas de ídolos, conforme gerimos nossas casas, estamos propensas a esculpir tais ídolos a partir dos mesmos recursos que Deus quer que usemos para adorá-lo. Não fazer das nossas casas um ídolo é complicado. Eu, pessoalmente, vivenciei como é ser obcecada com a ideia de organização na minha casa. Pensei que estava sendo levada pela máxima: Deus é um Deus de ordem e não de caos. Pensei que se cada coisa tivesse seu lugar, então meu coração se sentiria em paz, porque uma ordem rigorosa é divina. Todavia, ao invés de adorar a Deus, eu só queria estar no controle. Estava adorando a minha imagem e pensava que não seria tão ruim se outras pessoas também me admirassem. Outras donas de casa podem ter uma mania diferente. Talvez seja a ideia de sua casa ser o seu santuário. Eu também lutei com o ídolo da autoexpressão, vendo minha casa principalmente como uma extensão de mim mesma. Se alguma coisa estivesse fora de lugar ou não estivesse em perfeita ordem, então sentia que isso refletia de maneira negativa sobre minha personalidade e meu caráter. Novamente estava servindo minha própria imagem e não a de Deus. Louvado seja o Senhor, porque há esperança para as donas de casa como nós, que são tão facilmente distraídas por ídolos e propensas à propagação de nossa própria imagem. A conspiração contra você. Precisamos reconhecer que o diabo colocou armadilhas para nos aprisionar. As armadilhas são teias de mentiras a respeito de quem Deus é, quem você é e o que Cristo fez por você. Ao se envolver nessa teia de mentiras, você tropeça e seus membros espirituais ficam tão endurecidos que você se sente paralisada quando chamada a andar pela fé. Não seja uma vítima de roubo de identidade. Aprenda como é a verdade para que possa reconhecer essas armadilhas. Não assuma coisas sobre o caráter de Deus ou sobre as intenções dele. Leia as Escrituras e medite sobre o que elas dizem acerca de quem Deus é. Não assuma que o mundo diz sobre você como verdade. Na Bíblia, você pode descobrir o motivo pelo qual Deus a criou e como a projetou. Tenha cautela quando algo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida e atrai para segui-lo. Não seja ingênua ao ver anúncios que são projetados para fazer você sentir necessidade de comprar a imagem deles
a fim de ser o que você sempre quis ser. Volte às Escrituras como a autoridade que proclama que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossa identidade evangélica. Cristã, tudo o que Deus tem para você é graça sobre graça por causa do que Jesus fez por você. Para nós, pecadoras depravadas, as menos merecedoras, Jesus deu a sua vida. Ele estimava a lei de Deus com perfeição, algo que jamais faríamos. Jesus amava a lei de Deus e a cumpriu, obedecendo a Deus de maneira perfeita. Ninguém poderia ter feito isso a não ser Jesus, aquele que nunca pecou. Ele então nos deu sua vida ao morrer como nosso substituto. Na cruz, tomou nossos pecados para si e permitiu que o Pai derramasse sua ira sobre ele. Nossos pecados foram pagos na íntegra por causa do sacrifício de Jesus. Então não há agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus deu sua vida em nosso lugar como um substituto para o pecado. Estamos perdoadas, mas em Cristo não estamos simplesmente perdoadas, nem nos foi dada uma lousa em branco para começarmos de novo e tentarmos viver vidas boas e sagradas. Não, não temos uma lousa em branco para começarmos de novo e conseguirmos uma segunda chance. Se Deus nos desse uma segunda chance para vivermos perfeitamente, ou mesmo enésimas chances de caminharmos em perfeita santidade diante dele, ainda assim falharíamos. Jesus nos dá sua vida de justiça quando estamos justificadas pela fé nele. O registro do pecado contra nós foi pregado na cruz, e Jesus nos deu seu registro de justiça perfeita. Cristã, esse Evangelho é a realidade na qual você vive esta manhã. Deus é absolutamente livre em sua escolha para derramar o seu amor em quem quer que lhe agrade, e em Cristo, Ele escolheu você. Você não merecia isso. E essa é a beleza e a glória da graça sobre graça. Sua imagem não é realmente sobre você, mas sobre Ele. Deus criou você à sua imagem e está fazendo o trabalho de redimi-la bem aí, em meio à sua vida no lar. Parte de sua tarefa como aquela que carrega e se conforma à imagem divina é experimentar a alegria de fazer de Deus o seu tesouro mais precioso. Ele fez de você o dele. Jogue fora todas as autoimagens que denigrem sua personalidade ao chamar o seu cuidado de casa de uma evolução do instinto animal. Ver a nós mesmas por meio de quaisquer outras perspectivas é um insulto à cruz e à dignidade de Jesus, que é digno de receber a recompensa de seu sofrimento, ou seja, a adoração dos homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Falando de forma prática, refletindo Deus em seu lar. Na prática, qual é a aparência da fé transformadora em meio ao cotidiano? Colocando de forma simples, a fé olha para trás e para a frente. A fé olha para trás para a cruz e acredita que Jesus comprou toda a bênção espiritual para nós com o seu sangue. A fé também aguarda com expectativa a recompensa de tudo o que Deus tem para nós em Cristo. Esse é o tipo de fé que muda a forma como você vive hoje e a torna uma dona de casa cujo objetivo e prazer estão em Deus e em ser conformada à imagem dele. Pela fé, cremos que Deus nos escolhe em Cristo em amor para sermos adotadas como filhas de Deus, segundo o beneplácito de sua vontade. Amanhã de manhã, podemos levantar da cama e, com confiança, ir direto ao nosso Pai
para dizer a Ele que o amamos e precisamos dele. Podemos compartilhar com Ele tudo o que está em nosso coração. A fé crê que Deus irá nos satisfazer com alegria para sempre. Pela fé, cremos que Deus nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Enquanto estamos fazendo o café da manhã, podemos planejar o dia servindo os outros pelo amor do Evangelho, sabendo que é para isso que Deus nos criou. Além disso, seu poder divino nos garantiu as coisas relativas à vida e à piedade, porque Ele nos chamou. A fé crê que Deus deu ao crente a vida eterna. Pela fé, cremos que Deus está nos construindo como uma morada espiritual para sermos um santo sacerdócio e oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele por meio de Jesus. Ao primeiro sinal de deficiência relacionada ao cuidado com nossas casas, podemos agarrar-nos ao nosso grande sumo sacerdote, que faz com que os atos que praticamos na fé sejam aceitáveis a Deus. A fé crê que Deus vai terminar o trabalho que Ele começou em nós. Pela fé, cremos que fomos trazidas para perto de Deus por meio do sangue de Cristo, enquanto antes estávamos distantes e sem esperança. No tempo em que saímos para fazer nossas incumbências de casa, podemos começar amizades com desconhecidos e convidá-los aos nossos lares, porque não somos desconhecidas na morada de Deus, mas cidadãs e até mesmo filhas. A fé crê que Deus nos trará para a sua morada. Pela fé, cremos que fomos reconciliadas com Deus e uns com os outros por intermédio da cruz. Ao primeiro sinal da tentação de fazer da nossa casa um ídolo, podemos nos concentrar no prazer de Deus em reunir um povo para o louvor de seu nome, uma habitação para Deus no Espírito. A fé crê que Deus será exaltado em toda a terra. Pela fé, cremos que Deus nos dará a coragem de que precisamos para compartilhar o Evangelho em face da oposição. Hoje à noite, podemos gerenciar nossos lares em graça e amor, apesar de vivermos em um mundo que é hostil ao Evangelho e que procura destruir o que Deus ama. A fé crê que Deus irá derrotar o diabo e destruir suas obras. Separe seu lar para Jesus. Jesus é a verdadeira e melhor imagem, é a imagem do Deus invisível. Jesus criou todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Jesus é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Jesus é o Senhor soberano de cada centímetro quadrado de sua casa, dos canos até a televisão e os colchões. Ele é o Senhor dessas coisas e deseja que você use o que ele te deu para glorificá-lo. Isso não significa que sua casa precisa ser perfeita aos padrões do mundo ou mesmo para seus padrões pessoais, mas consagrada segundo os padrões de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, vemos uma descrição do que significa sermos separadas para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, e Deus está submetendo todas as coisas aos seus pés, incluindo as nossas casas, por sua graça, nós utilizamos nossos lares para adorá-lo.